Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, o sopro do Pai perceber, a te glorificar. Espírito Santo de luz, Senhor da criação, vem conceder que Jesus, pela vida, na morte, na ressurreição, possa fazer nos teus filhos, teus servos, a luz dessa escuridão. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a servir, a dor do irmão entender, a tua voz ouvir, no meio de tanto clamor, no meio de aflição. Vem conceder que teus filhos caminhem na luz, que estendam a mão, possam falar de Jesus, do teu Filho amado, da ressurreição. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a cantar, aos céus nossa voz estender, até o nosso olhar. Sigamos teu Filho Jesus, sirvamos sem cessar, pois ao servir-te louvamos, cantiga bonita a te agradar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Ainda estamos ouvindo a música Espírito Santo de Deus, uma composição do Osiel Campos de Oliveira Júnior, pastor que infelizmente veio a falecer nesse período da pandemia do Covid, né? E esse hino está no livro de canto da ISLB, né, da Igreja Evangélica Cristã Luterana no Brasil, e está sendo interpretado pelo grupo Alguém Cantando. E isso é uma realização da coordenação de música da Secretaria-Geral da ISLB. Fiquem aí com mais um pouquinho da música, mais um trechinho da música. Possa fazer nos teus filhos, teus servos, a luz dessa escuridão. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a servir, a dor do irmão entender, a tua voz ouvir, no meio de tanto clamor, no meio de aflição. Vem conceder que teus filhos caminhem na luz, que estendam a mão, possam falar de Jesus, do teu Filho amado, da ressurreição. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a cantar, aos céus nossa voz estender, até o nosso olhar. Sigamos teu Filho Jesus, sirvamos sem cessar, pois ao servir-te louvamos, cantiga bonita a te agradar. Como Jesus que viveu, que serviu, que morreu para ressuscitar. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, que acompanham aqui na página da Pastoral do Cuidado, Sino do Planalto Rio Grandense, as nossas lives. Na sexta-feira passada, por motivos de eu estar atendendo pessoas em um dos hospitais,
nesse mesmo horário não foi possível nós termos esse momento. Mas hoje vamos lá. Nós vamos falar sobre uma palavra e em torno desta palavra nós iremos desenvolver o nosso conteúdo. Como vocês puderam ver no cardzinho, né? A palavra é sinais, né? O que são sinais? Quais os sinais, né? Então vamos conversar um pouco sobre isto, né? Essa semana aqui em casa o pessoal está estudando, né, para ver se consegue tirar a carteira de motorista. Primeiro hoje tá uma companhia aqui, a Lulu. Para quem está nos acompanhando de repente lá do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, a Lulu é conhecida, né? Ela veio de lá. A Lulu aqui é fluminense, é do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Tá me fazendo companhia hoje aqui. Ok, como eu vinha dizendo, essa semana o pessoal aqui em casa estão estudando para ver se conseguem tirar a carteira de motorista, né? Então, o pessoal estava estudando muitos sinais, né? Aí me veio na cabeça, vamos fazer uma reflexão sobre essa questão dos sinais, né? Só verificar aqui. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ok. Então o pessoal está estudando, né? Como eu disse, para poder ter habilitação para conduzir um veículo. E uma das coisas que a gente precisa estudar, né? São os sinais de trânsito, né? Então, uma das coisas que a gente poderia falar sobre sinais, que eles significam situações, determinam situações importantes para a organização do trânsito, né? Então, a direção, né, que se pode ir, direções que são proibidas também de ir, né? São símbolos, né? Pontes, estreitamento de pistas, você pode dobrar à esquerda, à direita, né? As próprias cores são determinados sinais que indicam a postura que o condutor de um veículo precisa tomar, vamos dizer, precisa dar atenção e obedecer, nesse caso, certo? Então, sinais de trânsito, por exemplo, esta palavra, sinais de trânsito, é bem conhecido por todos nós. Mesmo a pessoa que não conduz um veículo precisa saber sobre sinais de trânsito, não é mesmo? Precisa ter o conhecimento básico, né? Até pela prática ali acaba tendo esse conhecimento, né? E fazer um parênteses aqui, né? Muitos acidentes acontecem porque existe negligência em relação à obediência destes sinais, né? Ok. Também sinais, hoje de manhã eu estava num dos hospitais aqui, o Hospital Beneficentes César Santos, ele é um hospital municipal aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, onde eu me reúno com um grupo de pessoas hospitalizadas na capela desse hospital e nós vamos conversando. Então, nós motivamos as pessoas ali para contarem as suas histórias e eu comecei a falar sobre sinais com eles para motivar as pessoas ali que se fizeram presentes a falarem de si
a partir dessa ideia dos sinais. Então lá eu também apontei para a seguinte questão, que sinais também a gente percebe no nosso corpo, né? Alguns sinais que a gente precisa prestar atenção para cuidar do nosso corpo, da nossa vida. Por exemplo, se tiver muito formigamento nos braços, nas pernas, pode ser um indicativo de uma dificuldade de circulação de sangue. Então é bom fazer um exame para descobrir o que tem, né? Às vezes apenas um formigamento, porque estava sentado de tal forma que dificultou ali a circulação sanguínea e acabou acontecendo um formigamento. Mas se eles se repetem, dor no peito, né? Às vezes até uma dor no estômago que as pessoas acham que é apenas um mal-estar estomacal, às vezes pode ser um indicativo lá de um início de infarto, né? A gente que visita bastante pessoas nos hospitais, a gente vê muitos relatos disso, né? Então, a gente percebe alguns sinais no nosso corpo. Inclusive nas questões psicológicas também, né? Que envolvem não só o corpo, mas a nossa mente, que faz parte do corpo, né? Não, é uma integralização. O ser humano, ele é único, né? A mente e o corpo estão sempre ligados, né? Mas são duas coisas um pouco diferentes. Então a gente chama isso de psique, a psicologia, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, né? E essas questões que envolvem isso. Então, por exemplo, pessoas ali no hospital, muitas delas estão hospitalizadas porque não conseguem controlar sua ansiedade, ou tem momento de angústia, depressão e outras situações. Mas estávamos conversando que também uma síndrome de pânico, por exemplo. Então, assim, estávamos conversando se elas notam algum sinal quando elas vão ter alguma crise, né? Esquizofrenia, por exemplo, que é um problema psicológico, psiquiátrico, né? E como que as pessoas se autoconhecem para ver se há um sinal que vai acontecer uma crise, que podem buscar ajuda antes de que a crise assim se torne mais difícil de controlar. Então, ali também acontecem sinais, né? De ansiedade, de depressão, e é essa condição psicológica da nossa vida. Então, isso também está relacionado com sinais que a nossa mente, nossa emoção, nosso corpo emite para nós. Então é muito importante nós nos conhecermos. O autoconhecimento é muito importante para a gente cuidar da gente mesmo. Nós devemos cuidar uns dos outros por causa da questão do amor cristão, né? E por causa da solidariedade humana, mas a gente também precisa fazer um certo esforço para a gente ter um autoconhecimento sobre nós, sobre como funciona a gente, quem sou eu, né? A pergunta, como que eu funciono, como que eu consigo enfrentar as coisas, enfim, como que também eu sou emocionalmente, né? É importante eu ter um autoconhecimento de mim. E aí eu consigo também ter mais autocontrole, mais domínio um pouco sobre as questões. A Bíblia fala de que existe um dom, o apóstolo Paulo fala, o dom do domínio próprio. Então, passa pelo autoconhecimento, ele é muito importante. Uma outra vez a gente pode falar sobre como é que a gente pode adquirir autoconhecimento. Mas profissionais da área da saúde, da mente humana, psicólogos, psiquiatras, né? Também pastores, pastoras, teólogos acabam estudando essas áreas, a espiritualidade também diz respeito a isso, podem ajudar pessoas a como elas podem adquirir autoconhecimento, conhecimento de si, para entender esses sinais, para também ter uma condição de equilíbrio, tá? Então,
a questão de saúde é uma questão de equilíbrio. Nós já falamos isso bastante até ano passado, nos primeiros vídeos lá do ano passado, todos eles estão aí na página do Facebook, né? Então esses são sinais, né? Sinais indicativos, né? E também falamos com o pessoal lá do hospital, importante a gente tentar estabelecer assim, como eu gostaria de ser, como que eu quero ser, né? Como, onde eu gostaria de chegar, né? Nem sempre é necessário fazer um planejamento complexo e para toda a vida, né? Isso é um pouco mais difícil, mas assim, alguma coisa no dia a dia, alguma coisa dessa semana, desse mês, né? A estabelecer certas questões para a vida. Então, também assim, como que eu vou chegar nisso? Então, eu também preciso ter indicativos, sinalizar uma ideia, também questões práticas, como que eu vou alcançar aquilo que é importante para a minha vida. Então, nós conversamos lá e as próprias pessoas que estavam ali hoje de manhã, elas chegaram na conclusão, olha, eu também preciso confiar em pessoas, preciso confiar na equipe médica, das receitas que estão dando, eu posso questionar, posso perguntar, mas se eu estou hospitalizado porque tem alguma coisa que eu preciso controlar em minha vida. Então eu também preciso confiar em alguém e a partir disso ir criando um caminho a ser percorrido, né? Então, assim, também nesse sentido a palavra sinais, sinalizar um caminho, né? Muito bem. Mas essa palavra sinais, ela está bastante relacionado a um determinado pensamento teológico de interpretação dos evangelhos e de todo o Novo Testamento. Por que não dizer também do Antigo Testamento? Mas é bem mais ligado ao Novo Testamento. A categoria, o conceito teológico muito forte nos evangelhos, reino de Deus, né? Porque Jesus veio pregar o reino de Deus, correto? Ok. A gente crê que o reino de Deus, ele, na sua plenitude, na sua característica de eternidade e plenitude, vai ser alcançado através da ressurreição. E a ressurreição vai nos dar a condição de termos uma vida eterna neste reino de Deus. Correto? Isso é o que as pessoas cristãs de todas as igrejas deveriam crer, porque isto é o fundamento. O fundamento da espiritualidade cristã é a esperança da vida eterna através da ressurreição, que nos vai colocar no reino eterno de Deus. E lá vai ter uma condição, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter falta de pão, a vida vai ser de fato plena. Não vai existir a possibilidade de acontecer nada além da vontade de Deus. Não vai ter a possibilidade de acontecer o mal, né? Vai estar superada a situação a qual nós estamos submetidos nesse mundo, que é a questão do bem e do mal. No reino dos céus não existe bem e mal, existe apenas a vontade de Deus, absoluta e plena, sendo vivenciada de forma natural, porque esta é a natureza do reino de Deus. Ótimo, isso aí. Mas nós estamos vivendo aqui, e foi aqui que Deus nos colocou.
E Ele espera algumas coisas de nós porque temos uma missão. Já falamos muito disso também. E a missão podemos resumir numa só palavra: cuidar do bem-estar da vida, das pessoas e das outras partes da criação. Viver bem uns com os outros, né? Vivenciar a vida, mas de tal forma que as nossas relações sejam justas. Por quê? Porque a característica do reino de Deus é a justiça de Deus. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é fundamental. As outras coisas são secundárias. É triste como as pessoas colocam coisas secundárias sobre isso que é fundamental. As coisas secundárias têm lá sua importância, mas elas podem ser para uns de um jeito, para outros de outro. Mas o que não pode ser mudado é a justiça de Deus, é o reino de Deus, buscar a justiça, né? Então, isso que nós temos que fazer. Mas, veja, aí entra a questão dos sinais. Nós não conseguimos, nós, com as nossas próprias forças, vontade, desejo, instituir de forma plena a justiça de Deus. Porque nós sempre a fizemos a partir do nosso entendimento. É assim. Temos que orar para Deus nos ajudar, indicar, nos dar condições, nos dar os dons, tudo isso. Mas sempre há falhas. Nós somos pecadores e pecadoras. É nesse sentido que nós falamos que nesse mundo nós apenas podemos vivenciar sinais do reino de Deus. Como é que nós podemos vivenciar sinais do reino de Deus? Através de ações de misericórdia, de solidariedade, ações que tragam o bem-estar de vida das pessoas. E aí existem muitas formas de fazer isso. Inclusive, temos que abrir um parênteses que através da administração pública também se pode instaurar sinais do reino de Deus, desde que sempre se pense no bem-estar de vida de todas as pessoas. Sempre quando uma administração pública pensa no bem-estar de vida de todas as pessoas e conseguem criar situações e administrar a situação pública, a sociedade, e isto cria uma relação de justiça, significa que vai ter pão para todas as pessoas, vai ter segurança, vai ter moradia, vai ter tratamento de saúde, essas coisas que são essenciais, pelo menos o mínimo da vida das pessoas. Então nós estamos fazendo uma administração pública que é uma espécie de sinal do reino de Deus. Mas nenhuma política, nenhum partido, nenhum governo pode ser comparado ao reino de Deus. O máximo que pode é sinais do reino de Deus. E todos os partidos poderiam trazer alguns sinais do reino de Deus. Muito bem. Quando a gente visita uma pessoa doente e a gente ouve ela e aquilo fez um bem para ela, é um sinal do reino de Deus. Quer dizer, tem tantas ações que a gente pode fazer que são sinais do reino de Deus. Promover a paz quando há conflitos e litígios, isso é um sinal do reino de Deus, porque paz é um outro princípio fundamental do reino de Deus. Então, as pessoas cristãs, elas são chamadas e vocacionadas para trazer a esse mundo sinais do reino de Deus. Este é o testemunho.
elas testemunham com palavras, com fé e com esperança que existe e nós faremos parte de um reino eterno de Deus com paz e justiça, como fala Apocalipse e já falava Isaías. Mas enquanto que a nossa vida está aqui, nós temos um propósito. Muita gente fala de propósito. O nosso propósito é colocar nesse mundo sinais do reino de Deus. Há muitas pregações religiosas e inclusive dentro do cristianismo que meio que esqueceu este propósito fundamental da nossa missão, colocando no seu lugar muito mais o egoísmo de alcançar vitórias apenas pessoais ao longo da vida. Não, o propósito de uma pessoa cristã é alcançar bem-estar de vida para a coletividade, para si também, que tem responsabilidades individuais, mas para a coletividade. Nós precisamos criar condições de vida para a coletividade. Isso é nossa missão. Um abraço, uma palavra, ouvir pessoas. Bom, já falei, tem tantas coisas que podem ser feitas. Então, entenderam? Sinais do reino de Deus nesse mundo. Isso é a minha missão. Isso é a tua missão. Isso é a missão da igreja. Através da palavra anunciada e proclamada e através de ações. Ok. E uma terceira coisa e última coisa sobre sinais, que se fala muito no meio religioso, é a questão dos sinais dos fins dos tempos, vamos dizer assim, da vinda, da instauração do reino de Deus. Bom, aí temos muitas coisas para falar, muitos detalhes, aí é uma parte densa da espiritualidade, vamos supor assim, da teologia cristã ou da doutrina cristã, ok? Mas vamos nos ater a um aspecto. Muitas pessoas pregam que quando tem guerras, quando tem tragédias, quando tem conflitos entre pessoas, então é um sinal do fim dos tempos, como é dito, né? Que então vai acontecer a instauração do reino de Deus. Então nós vamos ser todos levados para o reino eterno ali de Deus, como falamos, né? Os que creem, bom, não vamos entrar nessa situação. Mas será que é assim? Então agora tem guerra entre Rússia e Ucrânia e que está envolvendo uma grande parte dos países do mundo são afetados por esta guerra. Mas antes dessa teve outras. Há 20 anos atrás teve Estados Unidos e Iraque. Há um tempão antes teve Estados Unidos e Vietnã. Há um tempão antes teve Segunda Guerra Mundial, teve Primeira Guerra Mundial e teve guerras dos 30 anos e teve um monte de guerras. E estamos aqui ainda. Vamos dizer, essas guerras de fato destroem, machucam a vida, né? Elas não são sinais do reino de Deus de forma nenhuma. Mas usar esses conflitos para dizer, agora o reino de Deus virá. Não. É verdade que em Marcos 13, que é considerado o texto apocalíptico, fala disso, né? Fala disso, mas até tem que cuidar, que lá no final diz que essas coisas todas que são colocadas lá são apenas os princípios das dores. A gente sempre tem que ler a Bíblia como um todo.
Nós não podemos ler um único texto da Bíblia e deste texto criar uma teologia, submeter toda a outra Bíblia nesse texto. Nós precisamos ler a Bíblia a partir de Jesus. A partir de Jesus. Temos que entender a Bíblia a partir de Jesus. Não podemos nos aprofundar nessa frase que eu falei, mas temos que entender a Bíblia a partir da ação de Deus em Cristo, de uma forma especial às pessoas cristãs. Porque senão você vai acabar lendo um texto muito isolado e não vai conseguir fazer a ligação desse texto com outros. Se você pega um versículo isolado e dele cria uma doutrina, uma outra pessoa vai pegar um outro versículo isolado, vai criar a doutrina dele diferente da sua, e os dois vão ficar ali discutindo, e aí a Bíblia vai estar cheia de contradições insolúveis, porque estão fazendo uma leitura que nós chamamos de fundamentalista ou literal. Não se pode ler um texto assim, porque aí a gente não entende o que ele de fato quer nos dizer. Por exemplo, sobre essa questão dos sinais. Nos próprios evangelhos diz que nós não podemos calcular essa questão que é chamada de fins dos tempos. Lá está escrito que vem como um ladrão da noite, que a gente sempre tem que orar, que a gente sempre tem que vigiar, que não dá para calcular, que a gente não sabe. Como é que a gente tem que viver a vida em relação a isso? Tem que viver a vida como Lutero disse, olha, se eu tivesse certeza, mas de fato a gente não tem certeza que isso vai ser no dia da manhã, pode ser a qualquer dia. Na verdade, esses textos que falam de guerras e luta de irmão contra irmão e essas catástrofes, essas coisas todas, é para exatamente dizer que o tempo sempre está maduro. Porque isso tem todo o tempo. Terremoto tem toda hora. Vulcão tem toda hora. Toda hora está tendo guerras. Toda hora tem uma briga familiar. Imagina, tem briga familiar desde Caim e Abel, meu irmão e minha irmã. Então, essa vinda, a segunda vinda de Cristo para que os mortos sejam ressuscitados, segundo lá o livro de Tessalonicenses, capítulo 3, né? Versículo 13 seguinte, que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados num piscar de olhos e aí conduzidos para este reino dos céus, né? Então essa segunda vinda de Cristo não é nós que determinamos. Não entra nessa ideia absurda de porque tem uma guerra, então amanhã o mundo vai acabar. Se fosse por causa disso, ele já teria acabado muitas vezes. É verdade que as guerras e muitas outras atitudes nossas estão destruindo bastante a criação de Deus que nós deveríamos estar cuidando. Agora, voltando um pouco então para dizer o que Lutero disse, ele falou, se eu soubesse que amanhã de fato o mundo acabaria, eu plantaria hoje uma macieira. O que ele quis dizer com isso? Gente, vamos levando a nossa vida, fazendo o melhor de nós. Essa coisa de ser o dia, isso é Deus quem decide. Não se preocupa com isso, não fica doente por causa disso. Não se deixe fanatizar por pregações absurdas por causa disto. Quando chegamos no ano de 1999, tinha gente fazendo cálculo e criando um absurdo pânico na vida das pessoas. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas pode acontecer amanhã ou depois de amanhã. Entendeu? Só crer. E quando isso acontecer, Deus vai fazer isso da melhor forma possível. Não caia nessa de pânico. A gente não deve ter fé em Deus através de Cristo, através do pânico, através do medo. Nós não precisamos ouvir esse tipo de pregação, porque esse tipo de pregação demonstra a falta de entendimento sobre o que os textos bíblicos de fato querem nos dizer. A gente não pode levar
ao pé da letra, entendeu? Então, dizer, quando lá fala em Marcos 13, ele está falando, olha, pode ser qualquer dia, fique preparado. Inclusive diz um outro texto que quando a gente acha que está tudo seguro, pode ser também aquele dia. Então, estão vendo? É triste que pessoas pegam lá um texto, um versículo e fazem daquilo uma doutrina, deixam pessoas fanatizadas, eu diria assim, deixam as pessoas até doentes em nome de uma espiritualidade, de uma fé, de uma religião. Não entre nessa, meu irmão, minha irmã. Não é esse o caminho. O caminho da fé em Cristo é um caminho de paz, é um caminho de serenidade, é um caminho de segurança, é um caminho de alegria. A única coisa que nós temos que nos preocupar mesmo, porque o resto é Deus quem vai fazer, e aquilo que Ele faz, que a participação é só dele, fica tranquilo, isso vai ser da melhor maneira possível. Agora nós deveríamos nos preocupar como viver aqui, porque é aqui que nós estamos. A nossa missão é aqui. A missão de Deus Ele vai fazer no tempo que Ele decidir. Nós precisamos apenas confiar. Isto é fé, é confiar. Confie em Deus. Agora peça a Deus dons, sabedoria, forças para fazer uma coisa legal aqui, enquanto estamos vivos. Fazer uma coisa legal. E aí sim, sinal do reino de Deus. Sinal do reino de Deus, de forma fundamental, não é guerra, não é catástrofe. Sinal do reino de Deus, para vivenciar sinais do reino de Deus, a gente faz com ações de amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. É assim que nós, evangélicos de confissão luterana, é assim que a Pastoral do Cuidado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Sínodo Planalto Rio-Grandense, tenta realizar o seu objetivo de acompanhar pessoas enfermas em hospitais, em suas casas, e também pessoas internadas em comunidades terapêuticas. Logo mais adiante nós vamos ter inclusive um trabalho aqui em Passo Fundo, numa casa prisional. Então é ali que a gente vai tentar levar sinais do amor de Deus através de ações de fazer com que as pessoas encontrem um sentido na sua vida, que se encontrem na sua vida, que encontrem paz, que busquem também recuperar a sua vida, né? Em situações nas quais elas estão envolvidas, que estão levando elas a uma destruição da sua vida. Então, isso é o que nós temos que fazer. Então, se você também quiser apoiar esse tipo de trabalho, entre em contato conosco. O número da Pastoral do Cuidado está aí na página, né? Mas eu posso falar aqui, é o 54, né? DDD 54 98409 1255 54 98409 1255. Entre em contato conosco. Gente, era isso que eu tinha pensado para hoje. Opa, desculpa. Secou a garganta, eu esqueci de trazer a água, né? Semana passada, acho que foi, né? Teve um dia ali que foi o Dia Mundial da Água, né? Muitas pessoas aqui participando conosco hoje. A Selmira Rauber, a Sirineia, a Sereni e o seu Valnor Ernst, pessoal lá da paróquia de Vila Pratos, pessoal estão morando hoje em Tucunduva, né? Moravam em Barra Funda. Pessoal, aí um abraço aí, família Ernst, né? O pai e a mãe da pastora Ernst, lá de Horizontina. E a Selmira aqui de Passo Fundo. A Marli, né?
e o João Matana, lá de Palmeiras, a Olga Steinke. Vou ficar devendo da onde que é a Olga Steinke. Quando vocês escreverem aqui no nosso chat, procurem sempre escrever da onde que vocês são, daí às vezes não consigo me lembrar da onde que é todo mundo, né? Aí se vocês escreverem, aí a gente pode falar. E o Aldir Ler, né? Tá falando boa noite, abençoado programa. A Lone Ginzel, esse aí, pessoal lá do Garapu, que é um distrito de Canarana, Mato Grosso. Muito legal. A Ledi Bueno, aqui de Passo Fundo. A Ruth Elizabeth Haas, que faz parte da nossa equipe de monitoramento da pastoral, é líder da equipe de diaconia e lida aqui com música na comunidade em Passo Fundo. A Edi Eva Gnish, o Casimiro Knagzinski, assistindo de Vuti, mas a família Knagzinski morava lá em Barra Funda, na paróquia de Vila Pratos, né? Esses que eu consegui ver aqui. A Magali Zeni Fischer, viu? A Magali é lá de Nova Friburgo, de onde veio a Lulu, que está aqui ainda deitadinha ali, ó. Muito bem. E a Rejane e o Ramão Drebes, que são aqui de Passo Fundo também, que fazem parte da nossa equipe aqui de estudo, de visitação pastoral. O Sandro Hamacher, muito bem, seu Sandro, não sei dizer agora de onde que é o Sandro, mas tudo bem. Sempre, se possível, escrevam aqui de onde que vocês são, tá? Ok, e um abraço especial também para todas as outras pessoas que de repente estavam aqui, mas eu não visualizei. Aí vocês me desculpem. E as pessoas que vão assistir depois, que acompanham, também lá no canal do YouTube, do Sino do Planalto Rio-Grandense, temos vários conteúdos legais para você. Toda semana lá tem uma reflexão do lema bíblico da semana, uma reflexão que no máximo 3 minutos, entre 2 e 3 minutos. Sempre reflexões muito interessantes que ministros e ministras aqui do Sino do Planalto Rio-Grandense gravam aí com bastante carinho para trazer uma mensagem de fé, de esperança e de amor para vocês. Muito bem, pessoal, acho que vamos nos despedindo, porque olha o tempo que deu hoje. Muito bem. Então falamos sobre sinais, espero que tenha ajudado vocês a refletir sobre esse assunto. Um grande abraço e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Vou deixar vocês ainda, se quiserem, ouvirem mais um pouco da música lá do Osiel Campos de Oliveira Júnior, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo